Olá, hoje estamos iniciando o canal Mulher de Respeito, um canal que tem finalidade ajudar, apoiar as mulheres no ambiente corporativo com escuta. Escutar como elas estão sendo tratadas no ambiente corporativo. O principal caso são os casos de assédio. E esse podcast tem a finalidade de trazer debate, trazer escuta e levar encorajamento para as mulheres e para as empresas implantarem processos de segurança nas organizações. Os números são muito alarmantes, eu vou trazer alguns aqui. 44 a 46% dos relatos são de assédio moral ou psicológico. 40% das mulheres específicas já sofreram assédio sexual nas organizações. 92% dos casos não são relatados, ou seja, são subnotificados. Nós vamos até conversar sobre esse número aqui também na mesa. 510% é aumento dos casos em 6 anos, segundo o CGU, tá? O caso, ele vem aumentando e 53% das mulheres brasileiras já relatam casos de estresse extremos, casos muito sérios. Segundo especialistas, isso se tornou uma pandemia dentro das empresas, tanto que já existem leis específicas para tratar do caso. Então, agora não é opcional a empresa dar atenção a essa epidemia. É obrigatório. E a justiça está aí para ajudar as mulheres e ajudar as empresas nesse processo cultural. Então, hoje, para abrir essa conversa, e é uma conversa, inclusive, que vai tratar das formas das mulheres conseguirem ser ouvidas, estou aqui com a Regiane, com a Márcia e com a Isadora. Cada uma vai se apresentar e o papo vai fluir. Esperamos que, no final, a mulher, homem ou empresa que estiveram escutando possa sair com um pensamento diferente do que começou a escutar o nosso debate. Regiane, prazer. Prazer. Fique à vontade. Então, Túlio, meu nome é Regiane, faço parte do Instituto Por Elas, um instituto voltado para meninas e mulheres vítimas de violência. Sou assistente social e faço parte aí do corpo do Instituto Por Elas. Obrigado, prazer. Márcia. Oi. Obrigada pelo convite. Eu sou a Márcia Machado, estou à frente da maior comunidade materna do Brasil, que é o Grupo Amor de Mãe, e acho super importante esse tema. Acho muito bacana. Obrigada. Obrigado, Márcia. Isadora? Olá, meu nome é Isadora, eu trabalho com gestão socioambiental, muitas vezes dentro de grandes empresas, tratando de temas sociais e conhecendo aí bem como é que essas coisas acontecem no mundo corporativo. Muito bom. Eu vou puxar o tema, gente, sobre esse cenário que no dia a dia. Então, eu sou empresário, sou da área financeira, eu já vi vários casos, né? Já vários casos de assédio, isso aumentando dentro das empresas. Existem empresas dentro de uma cadeia que é aquela da B3, da Bolsa, de mineração, mercado regulado, que tem uma exigência maior. E outras empresas que não. Mas essas outras empresas elas passaram a ser também enquadradas pela CIPA, que antes era só a segurança do trabalho, agora assédio também está incluída. Né? Então, empresas com mais de 20 funcionários que são obrigadas a ter a CIPA, então ele já tem que tratar essa questão de assédio e o Ministério Público já está aí notificando essas empresas. Felizmente, né, a Justiça está atrás disso aí, é igual o cinto de segurança, né? As pessoas não usavam o cinto de segurança até começarem a ser punidas. Agora, com a relação ao caso de assédio, e especificamente a gente fala assim, mas por que o assédio em mulher? O homem também sofre assédio, outras classes, outros gêneros também sofrem assédio, e aí? Mas o cuidado agora, vamos começar por parte. Vamos começar com mulheres. Por que mulheres? Então, eu acredito muito que esse começa dentro de casa, uma questão cultural que vem de anos que não era tratada e agora está sendo tratada. Temos as redes sociais, as mídias sociais. Eu queria começar, talvez, ali com a Regiane, com a Márcia, a Isadora. A experiência de vocês em relação a isso. E dependendo da nossa andar da conversa, até se vocês já sofreram, fique à vontade, né, na pele, esses tipos de casos que nós estamos conversando aqui. Ô, Túlio, eu costumo falar que se eu voltasse para a escola de engenharia, né, 25 anos atrás,
ou eu saía de lá preso, ou os professores saíam. Porque era tanto machismo naquela escola de engenharia que a gente escutava, mas era outra cabeça, era outro tempo, né? Eu tinha acabado de ser mãe. Então, quando o professor virava pra gente, falava assim, as meninas podem fazer prova em dupla, os meninos não. As meninas podem fazer prova com consulta, os meninos não. Na época eu achava ótimo, falava, não, graças a Deus, tem que trabalhar, tem que cuidar do meu menino, quero mais é fazer prova em dupla mesmo e picar minha mula daqui. Entendeu? Hoje eu vejo o tamanho do machismo que a gente era tratada, né? O professor falava que a gente ia para a escola de engenharia para arrumar marido, essas coisas. Então, eu acho que evoluiu, né? Acho que a gente está aí, temos um longo caminho pela frente, mas acho que já evoluiu sim. Acho que a sociedade já fala mais sobre isso, né? Quando você fala que os números do assédio, né, cresceram aí 510%, que a gente toma um susto, né? A gente quase cai da cadeira. Mas eu não acho que é só o número de assédio que subiu, não. Acho que a coragem das mulheres de denunciar também cresceu aí ao longo desses 6 anos aí que você está se referindo. Então, acho que a gente está no caminho, tem muita coisa para melhorar, mas acho que já melhorou um pouquinho. Você me fez lembrar da escolinha, e é incrível que isso aí era tratado como piada, né? A escolinha do professor Raimundo tinha uma personagem, que eu esqueci o nome dela, mas ela era chamada para pagar o quadro. Isso. E a turma toda ficava ali gozando dela, usava uma saia e tal. Na época era piada. Mas nós éramos tratadas como piada na escola de engenharia da Federal. A televisão é um retrato do que está acontecendo na sociedade. Isso é inadmissível hoje. Inadmissível. Né? Então, se acontecer um episódio desse, o cara está preso. Né? Então, é interessante você falar isso. Eu vim da área de ciência de computação, não lembro da minha turma, tinha 2 mulheres na turma. Na minha eram 43 homens e 7 mulheres. E era assim, claro que não eram todos os professores, enfim. Mas a gente teve casos, assim, horrendos dentro da escola, de professor que agarrou a aluna dentro do banheiro. Eram coisas, assim, bizarras que aconteciam. E algumas coisas eram denunciadas, outras não. Outras a gente tratava como brincadeira, outras a gente tratava, né? Às vezes ficava meio chateado, mas enfim. Eu, com a cabeça que eu tenho hoje, eu acho que a escola não ficava de pé, não. Acho que pilares iam ser demolidos lá dentro daquela escola. Muito bom. Eu acho que o importante é o que a gente estava conversando mais cedo. As mulheres estão mais corajosas para que as denúncias cheguem até o poder, né, que vai executar. Mas principalmente também o quanto tem sido criado mecanismo para que as denúncias sejam mais efetivas. Por exemplo, o aplicativo, né? O 180, 190, não dá conta. E como com a mulher que está ali sendo agredida, que se tranca no banheiro, vai ligar para o 180, 190, com os filhos no outro quarto trancado. Então, a gente precisa de facilidade, de um mecanismo que ela consiga acessar com um botão. Sabe? Quando a gente coloca isso em mesa e em pauta, é discutido com várias formas de, mas a gente já tentou, tem o aplicativo da mulher lá, que você liga, eu quero dizer, pessoas que têm acesso e as que não têm. Né? Então, assim, a importância da gente divulgar lá na ponta, lá para mulheres que não têm acesso à internet, que não têm acesso a um smartphone, sabe? A gente tem que levar essas informações, além só de criar o mecanismo. Temos que arrumar uma forma de espalhar de forma mais humana. Eu sou do extremo norte de Minas, sou divisa com a Bahia, lá, já na ponta lá. É disso que eu estou falando. São pessoas que moram numa zona rural, que sofrem assédio, sofrem violência, mas não conseguem porque o mecanismo não chegou lá. A evolução não chegou lá. Então, é difícil quando você ouve em alguns lugares, ela passa por isso porque ela quer. Ela aceita, é mulher de malandro, gosta do que acontece. Não é. Quando você convive, que você realmente escuta, você vai entender. Existem ali, atrás das cortinas, várias camadas. Várias camadas. E o principal foi o que Márcia falou lá fora, são os filhos. Mexe com os filhos para você ver. Porque enquanto a mulher é assediada, a mulher é agredida, ela suporta muita coisa. Mas trisca nos filhos. A realidade muda, mas o principal que eu quero ressaltar aqui é levar esse mecanismo para principalmente as pessoas que não têm acesso. Muito bom. Eu fico pensando, né? Ia pensando no mundo corporativo.
uma cultura que a gente tem estabelecida na sociedade que ela é permissiva com o machismo e com esse exercício de poder dos homens sobre as mulheres, que muitas vezes é revertido em assédio sexual ou assédio moral, que ambos são exercício de poder. E aí eu queria dar 2 exemplos rápidos que eu já vivi, que eles são homens que usaram a mesma frase, mas em contextos diferentes, para dizer da importância do diálogo. Eu era de uma equipe de consultores, todos homens e eu mulher, e a gente estava conversando com o cliente, e o cliente conversava com todo mundo. Quando eu falava, ele falava assim, é isso, linda. Não era um exercício de poder, mas era inadequado. Era inadequado. E eu acho que no caso dele, caberia em outro momento, falar, amigo, não precisa disso. É diferente, para você chegar no trabalho, um amigo que você tem algum contato pessoal com ele falar, você tá linda hoje. Isso não é um assédio. Mas naquele contexto ficou. Aí eu quero contar uma outra situação que eu vivi. Era uma reunião técnica e eu tive um embate técnico com um engenheiro. E ele ficou sem resposta para os questionamentos que eu fiz. Aí eu levantei para tomar um café, ele chegou do meu lado e falou assim, te disse que você tá linda hoje? Na verdade, ele estava me dizendo, coloque-se no seu lugar. Você não tem que fazer um enfrentamento técnico comigo. Você coloque-se no seu lugar. Então, é uma mesma frase, mas dependendo do contexto, ela vai ter consequências diferentes. Sim. E por isso é importante, é claro que é importante a denúncia, que é importante tudo isso, mas é importante o diálogo. Sim. Que às vezes é chegar para o homem e falar, muda isso, não tá bom. Porque os homens também não querem ser assediadores, como maioria, né? Como decisão. Eu quero ser um assediador. Então, vamos repensar esse histórico, esses anos, de como é que a gente pode ser melhor todos juntos. É muito bacana isso aí que você falou, que os homens não querem ser. Eu acredito de verdade que o machismo, ele é tão grande, ele é tão enraizado ali na cabeça dos homens que eu acredito mesmo que alguns deles não entendam aquilo como um machismo. Que quando o cara fica te falando assim, isso aí mesmo, linda, ele acha que ele tá te elogiando, ele acha que ele tá sendo agradável, que ele está sendo gentil, que ele está sendo cortês, e ele não está. É a mesma coisa quando meu professor falava com a gente. As meninas podem fazer prova com consulta. Isso não é legal. O que ele está falando? Que a gente não tem competência para fazer a prova sem consulta? Que a gente não tem competência para fazer a prova sozinha? Mas nós estávamos lá, numa universidade federal. A gente passou pelo vestibular igual todo mundo, né? Então, assim, eu acho que em muitos casos eles sabem, eles querem desrespeitar a gente, eles querem, né? Passar ali aquele limite ali do racional, do aceitável. Mas eu acho que muitas vezes eles nem entendem aquilo. Eu acho que realmente, isso é triste, você ter que explicar o óbvio, né? Você ter que virar pra pessoa que tá lá discutindo com você, olha, não é legal você ficar me chamando de linda no meio da reunião e tudo. É triste ter que explicar o óbvio, mas eu acho que às vezes é necessário. Porque muitas vezes eles são inconvenientes sem terem essa noção que eles estão sendo inconvenientes, entendeu? Muita gente fala assim, cara, acho que foi antes da nossa conversa, falando assim que promove eventos de esclarecimento sobre questões de assédio e os homens não participam, né? Eu arrisco em dizer que o homem também tem medo de participar de um debate desse numa mesa com um monte de mulheres. Eu, por exemplo, quando fui lançar o Athena Seb, eu fui fazer essa pesquisa de campo, esse laboratório, né? Conversei com muitos homens também, não comecei com mulheres, não. E era um questionamento assim, cara, vai criar problema dentro da empresa, entendeu? Tipo assim, quero afastar disso, porque vai mexer nesse vespeiro. Vai trazer entendeu? Cara, eu falei assim, cara, absurdo isso está acontecendo, e gente que eu considerava esclarecida sobre várias coisas, né? Então, assim, o homem também sofre preconceito de entrar dentro do tema, de apanhar ali no meio de uma roda de mulheres, de ser massacrado por algo, né? E eu acho o seguinte, as gerações igual a minha e tal, erraram muito. Mas a gente assume o erro e muda a postura. Entendeu? Assume o erro. Cara, isso aconteceu. Se pegar grupos de homens, né, de WhatsApp, de conversas, de rodas de jogo de futebol, cara, vai ver que é muito machismo ainda. Que acontece isso. Agora, isso leva para dentro da empresa. Isso leva para dentro da empresa. E aí? Leva para a vida, né? Leva para a vida. Então, quando eu falo que quando leva para dentro da empresa, muita gente esquece que a empresa é um lugar de produzir riqueza. É um lugar onde a mulher produz sua riqueza para sustentar a família, aonde ela se satisfaz também pessoalmente para colocar aquilo que ela tem mais de valor para ajudar a empresa a produzir riqueza, resolver problemas, né? Que a empresa resolve problemas. Então, o homem fica com medo de entrar nessa conversa.
Então, Mas se ele tá com medo, Túlio, é porque ele sabe que tem alguma coisa de errado, você concorda? O cara tá com medo de entrar no debate ali com aquele tanto de mulher, porque ele sabe que ele vai ouvir alguma coisa que ele não vai gostar. Ou vai né? ter um comportamento que vai comprometer. Que vai comprometê-lo ainda mais, né? Mas os outros acabam ficando um pouco encorajados para entrar. Entendi. Entendeu? Eles ficam com um pouco assim, cara, e aí, eu vou entrar nessa, né? Então, muita gente até falou assim, Túlio, acho que o canal de denúncia não deve aparecer porque é o homem, as mulheres podem ficar com receio de um homem estar participando, não ter tanta... Cara, não, eu tenho que aparecer. Eu acho que se o homem não aparecer num processo que a gente está querendo levar o debate, levar o nível da conversa, Sim. aí tá errado. Tá errado. Aí tá errado. Eu acho que o homem tem que ter cada vez mais presente. E é o que a Isadora falou. Vamos dialogar. Vamos ensinar. Né? Tinha um livro, uma vez que eu li, um pensamento, que é o seguinte, aquele que não tem um bom pai deve criar um. Né? Ensinar a ter um bom pai. Então, eu acho que no ambiente de trabalho, nas relações, acho que a mulher também tem esse papel. Não é fácil. Estou falando que a mulher tem que sair, depois de escutar a gente, sair fazendo um monte de coisa. Não, tem que procurar ajuda. Mas tem esse lado também que eu acho que tem que ser debatido. E sabe um dilema que eu acho importante nessa história? É porque não quer dizer que homens e mulheres são iguais. Quer dizer do respeito às diferenças. Então, é claro que se for pensar, entrega de resultados no mundo corporativo, óbvio que homens e mulheres são igualmente capazes de fazer entregas sensacionais, não é sobre isso. Mas ter jeitos diferentes, ter muitas vezes prioridades de vida diferentes, eu estou falando de um conceito coletivo e não das pessoas em si, porque as pessoas são livres para ser como elas quiserem. Mas, então, por exemplo, uma coisa que se diz muito, a liderança feminina, ela tende a ser uma liderança que escuta mais as pessoas. É uma característica típica de liderança feminina. Então, as diferenças, elas têm que ser bem aceitas. E dentro das empresas, a pluralidade, ela é sempre vantajosa. Ela não reduz, ela é vantajosa. Então, eu vejo, assim, muito nas mulheres, eu já vi esse comportamento em mim. Quando eu comecei a trabalhar com consultoria muito jovem, eu falava, não existe diferença entre homens e mulheres. Até que eu engravidei lá atrás. Aí eu falei... E aí teve uma reunião que eu sugeri que servisse vitamina de banana e todo mundo riu. Que era uma ideia típica de uma grávida. Estou dando um exemplo, mas homens e mulheres não são iguais. Isso não tem nada a ver com a capacidade de entregas. Mas quer dizer que há questões da rotina que elas têm que ser olhadas com as suas particularidades. Sim. Principalmente quando você fala em questões de rotina, principalmente quando a gente vive numa sociedade que entende cuidado com a casa e cuidado com o filho como uma responsabilidade da mulher. Exatamente. Né? Eu tenho um vídeo viralizado que é muito bacana, que eu fui para Lagoa da Pampulha e fui entrevistando mesmo, perguntando para os homens o que eles faziam quando eles chegavam em casa. Esse vídeo ele foi amplamente, várias personalidades refizeram esse vídeo depois, a Tabata Amaral fez em São Paulo, enfim. E foi, as pessoas falaram assim, você editou, não é possível. Eu falei, gente, eu não editei. Todo mundo que eu perguntava para os homens, o que você faz quando você chega em casa? Eu vou para academia, eu vou tomar um banho, eu vou esperar o jantar ficar pronto, eu vou assistir televisão. E as mulheres, e em cada uma do seu modo, elas falavam que elas chegavam em casa e elas iam trabalhar, elas iam cuidar da casa, elas iam cuidar do filho, elas iam fazer para casa, elas iam fazer a marmita do dia seguinte, elas iam preparar o lanche da criança. Então, tem que ser visto isso, é o que você falou, não é igual, é diferente. Igual. Principalmente quando se fala em meritocracia. Não existe meritocracia. Não existe. Quando você é um homem, você tem alguém cuidando da sua casa, na sua casa. Você tem alguém cuidando do seu filho na sua casa. E quando a gente vai chegar do trabalho, vai cuidar da casa, vai cuidar do filho. Então, essa diferença, ela tem que ser vista também. Tem que tratar diferente o diferente, né? E aí, nesse contexto, né? Então, uma mulher gestante, se ela tem uma restrição de mobilidade, isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado. Eu lembro, eu era repórter do Estado de Minas há muitos anos e eu tinha uma colega que ela cobria saúde. E ela estava gravidíssima e teve um surto de febre espanhola, e de gripe espanhola. E o editor mandou ela ir no hospital cobrir e ela foi. Né? Isso lá no início dos anos 2000. Como assim ela foi? Porque não havia esse esclarecimento de falar, não, eu tô grávida, eu não vou me expor a um vírus. É porque elas não falavam não, né? Porque não podia falar não, exatamente. Então, tem uma série de questões que elas são, sim, diferentes. Ou a mulher poder falar, o meu filho tá doente, eu vou fazer home office hoje. Isso tem que ser naturalizado, obviamente, sim, quando é um trabalho que isso permite. Mas isso não tem que ser entendido como, lá, é coitadinha, lá, tá enrolando, lá. Né? Então, essas coisas, a gente tem que olhar para o ser humano de uma forma mais ampla, inclusive do papel social que ele desempenha, né?
Eu trabalhei com criança e adolescente, fui conselheira tutelar e eu queria trazer uma vivência, né? A gente teve uma denúncia de violência contra a mulher e a mulher era mãe de 7 filhos. Literalmente a escadinha. Só que a gente só podia ir lá resolver a questão da criança e do adolescente. Na situação, o agressor saiu de casa e falou, ó, é a última vez que o conselho tutelar vem aqui. Porque se vier, eu vou tirar a minha vida, mas antes disso eu tiro de todo mundo. Chamamos a polícia militar. A polícia militar começou a fazer a ocorrência. Nós pedimos, né, a proteção para ela. Ele falou assim para a mãe, olha, ele pode ser preso hoje, mas daqui 3 meses ele vai sair. Aí ele te mata. Naquela hora eu me senti tão, sabe, indefesa, sem forças, mas tirei de onde eu não tinha para falar para ele, olha, o seu papel não é esse. O seu papel como policial aqui agora é garantir o direito dela. E o direito dela é que o senhor cumpra o seu mandato. A gente já tinha conversado com a promotora já tinha autorizado tirar a família, mas ele falou, não, mas eu tenho que falar a verdade. Falei, não, a sua verdade é você cumprir o seu papel. Você precisa agora ir atrás do agressor. Você não precisa desencorajar uma mãe... De 7, que além dele tirar a vida dela, vai tirar das crianças e depois vai se matar. Olha que absurdo. E assim, eu fiquei muito tempo doente com isso dentro de mim. Numa reunião sugestiva que a gente chamou a promotoria, a gente colocou isso em pauta. Olha, a polícia precisa estar preparada para atender as questões de violência. Por quê? Eu estou falando isso geral de Minas, porque, por exemplo, na minha cidade, a polícia feminina é muito pouco na região. É mais policial masculino. E eu não estou dizendo que todos são assim, mas nessa situação... Eu imagino que se fosse um policial feminino, talvez teria mais empatia e amor, né? De tentar falar, não, a gente vai cumprir o nosso papel, essa mãe, essas crianças vão ser protegidas e o agressor vai ser preso. Porque não é justo tirar a família toda de casa e deixar o agressor. Então, a política pública hoje tem que melhorar, a polícia pública se preparar melhor. Porque o que eu passei naquela situação, eu me senti muito mal. E é sobre aquilo que eu estava te falando. Os lugares mais ermos, mais distantes, sofrem muito com isso. E aí você imagina, você está falando a polícia não está preparada, mas os RHs não estão preparados. Já parou para pensar nisso? Sim. O RH, ele faz pergunta para as mulheres que ele não faz para os homens, né? Eu tenho mãe de 5 lá no grupo de mães que vai procurar emprego e a pessoa... Pergunta, mas quem vai ficar com seus 5 filhos? Se fosse o Túlio chegando lá e falando que ele tinha 5 filhos, ninguém ia perguntar pro Túlio quem ia ficar com 5 filhos dele. Então, isso é muito cruel. Então, a crueldade com a mulher nesse mundo é muito grande. Pergunta se ela pretende engravidar. Por isso que eu falo que tudo que for política pública e política de empresa que favorece a mulher, eu acho pouco. Acho que tem que ser mais. Porque a mulher é muito prejudicada em todos os âmbitos da vida, entendeu? Quando um RH faz uma pergunta para uma mulher, que ela não faz pro homem, né? Quando 50%, 48% das mulheres, na verdade, vão ser demitidas até 2 anos depois de retornarem às suas licenças maternidade. Então, isso é de uma crueldade sem tamanho, né? Porque os homens também estão tendo filhos. Se tem uma mulher tendo um filho, tem um homem também tendo filho. Por que elas são demitidas e eles não são? Isso é muito cruel. E o homem precisa se atentar que esse tipo de comportamento prejudica ele próprio. Então, recentemente, tem um caso de uma pessoa que nasceu a criança prematura, né? Em estado grave, CTI, atenção completa dele precisando ajudar a mãe no parto e tal, no hospital. Quando ele voltou para a empresa, mesmo no direito dele de ficar afastado durante os dias, o pessoal começou a olhar para a empresa com ele virado. E aí eu pergunto assim, as empresas acham que só porque é homem, a mulher pode dar conta de tudo por causa da relacionada à criança? Sim, elas acham. Então, o homem tem que estar do lado. Mas as empresas não têm esse olhar também. Mas tem que ter. Por que a mulher tem 4 meses de licença e o homem só tem 15 dias? Porque a empresa subentende que o cuidado com a criança é a responsabilidade da mulher. Senão, o homem também teria 4 meses de licença. Então, enquanto o homem também não mudar esse comportamento do olhar, e os líderes que estão nas empresas hoje também não promoverem essa mudança... vai estar sempre ficando no caos. Sim. E eu falo que o homem tem que ser incluído realmente, porque eu sou pai de menina de 5 anos. Eu saio com ela, preciso levar no banheiro aonde eu vou. Não tem banheiro familiar disponível em todo lugar. Eu tenho que entrar com ela no banheiro masculino, com cuidado, cobrindo a cabeça, porque não tem lugar. Então, a partir
Porque pressupõe a sociedade que o homem não vai sair com a menina sozinho, com a filha sozinho. Não vai levar ela que no não vai levar no banheiro. banheiro. Sim. Né? Por que todos os trocadores estão nos banheiros femininos? Justamente. Por quê? É. Porque subentende-se quem vai trocar a fralda. É a mãe. Né? Gente, isso é muito... Não é nem cruel, isso é bizarro. Eu acho bizarro. Em pleno século XXI, né? É bizarro. Que todos os trocadores estejam nos banheiros femininos, né? Agora, pelo menos, tem. O banheiro família, né? Agora tem lá, os shoppings tem, alguns, né? Meia dúzia de gato pingado de lugar Você tem. tem que sair buscando ainda, pesquisando. Você tem que pesquisar. Não, eu falo que as mães, elas procuram um restaurante procurando esse tipo de conforto. Procurando um restaurante que tem um parquinho, procurando um restaurante que tem um banheiro família. Já existe essa procura, né? Elas procuram, antes do cardápio, elas querem saber se tem um mínimo de estrutura, né? Para levar a criança. Então, acho que o homem também tem que mudar esse tipo de comportamento, promover esse tipo de mudança, né? E voltando, que a Isadora também falou, diálogo. Vamos dialogar, vai fazer um projeto, né? Chama as duas partes com as diferenças, vão conversar. Vamos conversar a respeito disso. No ambiente corporativo RH, a maioria é formado por mulheres. Então, existe o preconceito também do homem que é do RH. Fala, pô, aquele cara, ele é homem, não tem sensibilidade. Cara, talvez tenha, né? Promove aquilo ali, promova aquela conversa. Tem empresas que têm preconceito de contratar homem no RH, que é contratar mulher no RH. Aí contrata mulher no RH e ela fica sem voz, porque a empresa tem uma cultura machista e aí não vai dar nunca voz para o RH. O RH só vai fazer o que a empresa machista está querendo. Né? Então, assim, essa mudança tem que mudar. Eu achei interessante as experiências do grupo de mães, porque as mães de hoje são mães que trabalham, né? Não são mães donas de casa, que igual antigamente tinha que procriar para colocar a gente no mundo para trabalhar. E mais, hoje nós somos a primeira geração de mães onde os avós ainda trabalham. Já parou para pensar nisso? Então, muitas das nossas mães não são mais nossas redes de apoio. Porque as avós ainda estão trabalhando, né? Então, nós somos a primeira geração de mães realmente sem rede de apoio. Nós não temos rede de apoio. Há algumas, né? Porque tem algumas mães com mais recurso, outras com menos recurso. Então, a gente tem algumas mães aí com condição de pagar, né? Por uma ajuda, né? Terceirizada. E algumas avós que ainda conseguem. Mas é uma geração de avós que ainda trabalham. E aí também a gente tem uma geração de mães que estão reinventando, também as que podem, né, que têm esse privilégio, mas que estão reinventando o trabalho. E muitas vezes dizendo não para o mundo corporativo, que é, esse lugar não me cabe. Não me cabe como ser humano complexo que eu sou. Sim. Então, eu vou buscar outras alternativas para a minha vida. Sim. Né? Então, também é uma geração de mulheres que está rompendo com isso. Está dizendo para as empresas, está tudo errado. Tá tudo errado. Não me interessa ser quem você está buscando. Eu não quero ser essa pessoa. Eu não quero ser esse profissional. Né? É isso. E olha outro número também que diz muito sobre isso que a gente está falando. O dia em que os motéis mais fecham, né, ocupação, é no dia da secretária. Isso é verdade ainda? Que Isso não virou mito até hoje? Não, ainda é isso ainda até hoje. Diminuiu, né, mas eu pesquisei isso antes. Aí você fala, cara, dia da secretária. Olha o tanto que isso é machista, né? Olha o tanto que isso é complexo, né? É complexo, porque estigmatiza, né, a profissão, né? E imagina o seguinte, quando eu vi pela primeira vez esses números, há muitos anos atrás, eu falei, gente, não é possível, entendeu? Não é possível, a empresa, então, no dia vai esvaziar. Todo mundo vai ficar olhando com a cara assim, imagina a secretária, que não tem nada a ver com o dado estatístico entrando dentro da empresa. Como que eles vão olhar para ela, né? Então, assim, são coisas igual a Isadora falou assim, pô, esse dado diminuiu. Mas eu acredito que estão indo para outros meios que não está sendo divulgado na rede de motéis, porque acabou queimando muita coisa, né? Então, isso, gente, acontece muito ainda, né? Então, setores da área comercial, às vezes contrata a mulher porque ela é aceita numa reunião, né? E o homem não é aceito. Então, isso acontece. Principalmente no setor comercial, né? No setor comercial. Vou contratar uma mulher linda para ser o meu setor comercial, justamente, né? Porque ela vende melhor que o homem. Abre mais portas, né? Mais portas serão abertas. Então, cara, assim, nós estamos falando aqui de mulher, mas o preconceito tem que acabar por todo, né? Por corpo, se é magro, se é... Cara, tem que acabar com todo.
Então, assim, acho que o mais bonito do ser humano é a capacidade que ele tem de entregar algo de valor para alguém, né? A questão da aparência física não adianta, não resolve se ele não estiver entregando algo de valor para alguém, se for uma pessoa perversa por trás. Então, acho que... Cara, e as empresas, né? Eu estava escrevendo um artigo outro dia sobre, e aí, como que as empresas começam a acabar com esse mal dentro delas, né? Geralmente, o RH começa fazendo um processo seletivo muito bom para colocar talentos bons dentro da empresa. Se o processo seletivo for muito bem feito, a retenção ela é maior e a eficácia da produtividade maior também. Mas será que consegue um RH identificar um cara com traços de assediador? Será que isso é possível? E outra coisa que eu trago também para a gente conversar também, é possível o homem que já cometeu assédio, que foi machista, ser curado, vamos dizer assim? Que isso não é uma cura, isso é uma mudança de hábito. Bom, né? vamos lá. Eu acho que você identificar o assediador, assim, na seleção, falar que não é possível, é possível, né? Mas eu acho que é difícil, né? Eu vejo que as mulheres são muito julgadas, porque tudo, né, é culpa da mulher. Quando o cara escolhe que ele não vai ser pai, porque isso é uma escolha exclusiva dele, né? A pessoa tem um filho, ela escolhe, ela vai ter, porque no Brasil... A maternidade é compulsória, mas a paternidade, ela né? A pessoa pode escolher ali, é opcional, se ela quer ou não quer. E as pessoas ainda julgam. A mulher fala, escolheu mal. A mulher escolheu mal o pai, como se não fosse uma responsabilidade daquele cidadão, daquele ser humano, criar aquela criança, né? Então, eu acho que possível mas não é fácil. Porque se fosse fácil, as mulheres também, com toda a sua sensibilidade, seu ser sentido, identificariam ali, né? Antes de cometerem, né? Essa falha, esse lapso. Eu sou uma pessoa que cometi o lapso, né? Eu tive um filho, uma filha, quando eu era solteira. Eu tinha 18 anos, o pai da minha filha tinha 30. E ele escolheu não ser pai, que é uma escolha totalmente dele. Principalmente sendo ele um homem de 30 anos e eu uma menina de 18, né? Mas eu acho que é difícil. É possível, mas é difícil. E em relação à mudança, sim, eu acredito na mudança. Eu acredito na mudança das pessoas, desde que as pessoas queiram mudar. Desde que a pessoa reveja aquele conceito, reveja aquela atitude, reveja aquele valor e ela, por ela mesma, pensa, esse comportamento meu não tá legal. Essa conduta minha não tá legal, eu quero ser uma pessoa diferente. Então, eu acredito sim na mudança do indivíduo que ele queira mudar. Não vai mudar por sua causa, não vai mudar por sua causa, não vai mudar por causa do RH da empresa, nem por causa da mãe, nem por causa da filha. Ele vai mudar se ele quiser mudar. Mas eu acredito sim na mudança das pessoas. Eu acredito nessa reeducação. Eu acho que a educação é uma ferramenta muito importante, principalmente para reeducar certos hábitos e maus hábitos também. Então, eu acredito nessa ferramenta de educação, levar para as empresas, para as entidades, para o público, né? Não só feminino, porque, como a gente estava falando lá fora, a maior parte das reuniões que a gente fala sobre violência de gênero, o público 90% é feminino. Então, eu acho que está na hora da gente reverter isso aí e levar essa reeducação, essa informação para o público homem, né? Porque é disso que a gente precisa, reeducar. E não tem como mudar o caráter, mas muda o hábito, né? Que ele continue sendo ruim para ele, mas não para com o outro, com o próximo. E quando a gente tem alteração nas políticas públicas, tem uma alteração na lei, né? Lei. Então, acabar com a certeza da impunidade, né? Porque até recentemente se podia matar uma mulher pela defesa da honra, né? Então, quando a gente tem essas mudanças de legislação, mudança de política pública, e dentro das empresas também mudanças de políticas corporativas, e hoje a gente tem também todo um sistema ESG que ele incentiva as empresas a encararem as suas dificuldades e acharem um caminho de melhoria contínua. E eu acho também que a gente tem que entender que é natural que as normas estejam mais à frente e as pessoas vão caminhando. Então, não tem como uma empresa fazer uma política ou a gente fazer uma lei. Acabou o assédio, acabou o machismo, tolerância zero com o machismo. Acabou, não tem jeito. Mas a gente pode falar, vamos olhar para isso e vamos caminhar. E deixar o tempo das pessoas irem caminhando. Umas vão caminhar até o final, outras até o meio do caminho. Mas a gente tem que investir nas formalidades também e no diálogo. Mas você sabe que já melhorou um pouco? Muito. Eu, como tenho uma filha, né, de 25 anos, eu sei que não parece. Mas eu, como tenho uma filha de 27, 25 anos atrás, 26 anos atrás, não tinha pai no consultório do pediatra. Não tinha.
Ou eram as mães, ou eram as mães e as avós, ou eram as avós, ou eram as babás. Não tinha pai. Assim como não tinha pai na reunião de pais. A reunião de pais era uma reunião de mães. De mães. Hoje em dia eles são minoria? São. Mas eles estão lá. Né? Então você vê Exatamente. que existe uma mudança em andamento. Né? Eu vejo hoje, eu tenho também um filho de 11 anos. Eu vejo na escola do meu filho de 11 anos que os pais comparecem. Na época da minha filha, não. Era só assim, festa de final de ano, apresentação, formatura, que você conhecia a cara do pai daquela criança. Porque você não conhecia ao longo do ano inteiro, você não sabia quem era o pai daquela criança. Você só sabia quem era a mãe. Então eu acho que a gente está aí no caminho. Temos muito ainda a percorrer, muito. Mas eu acho que a gente já caminhou um pouco, assim. Não é igual era 27 anos atrás, não. E nós que já passamos dos 30 e dos 40 também, a gente consegue ver como que a gente era muito mais permissiva com os homens na nossa juventude do que hoje são os meninos. Eu tenho uma filha de 17 anos. E minha filha de 17, ela fala, não, parou, né? Muito antes do que eu falaria na idade dela. E ela tem essa percepção das coisas. Isso é assédio, isso é abuso, isso não pode, não é não. Não aceito isso, não fale comigo dessa maneira. É isso. Exatamente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. mas, mais uma vez, é porque a educação abriu portas para isso. Sim. Que é o que a gente está falando, levar a educação, porque tem certos tipos de empresas que vão precisar reeducar os funcionários. E olha a importância da educação. Hoje as escolas falam muito mais sobre isso do que na sua época, na minha época. Então, é importante debater e falar. Hoje, a minha filha de 27 anos, ela fala abertamente, eu não quero ter filho. Isso na nossa época era impensável. Eu tenho 2 irmãs, 10 anos mais velhas do que eu, que não têm filhos. E eu não lembro, antigamente, de ter uma vez na minha vida que eu falasse que as minhas irmãs não tinham filhos, que as pessoas falavam, por que sua irmã não tem filho? Ela não pode? Né? A pessoa não podia não querer ter filho. Hoje elas falam abertamente, não quero ter filho. Quero viajar, quero cuidar da minha carreira, quero ter um gato, filho dá muito trabalho, filho dá muita despesa, não quero esse compromisso. E tá tudo bem. Na nossa época era impensável a gente com 20 anos falar, não quero ter filho. Como assim? Você não quer ter filho, você vai fazer o quê? Não era assim? E nesse assunto a gente tem até um avanço da ciência. Que as mulheres hoje podem congelar os óvulos aos 30 anos e resolver aos 50. Resolver, não, com 45, não, agora eu quero ter um filho. Tá tudo bem, né? Esse negócio de não é não. Eu tenho uma filha de 5 anos, que ela já fala não é não. É isso aí. Pro pai, e ela convive na turma de amiguinhos. Os amiguinhos não se atrevem a mexer quando não quer. Ela sabe se impor, né? Mas falou isso, é tudo, é educação. A escola, os livros didáticos já ensina a mostrar para a criança desde pequeno o que é o corpo, quem pode pôr a mão, né? Então, assim, a criança já está desde cedo sendo educada de uma forma diferente. Das outras gerações também. Exatamente. Né? Até as heroínas. Então, eu cresci vendo as princesas, né? Aquela coisa... que sempre tinha um homem ali, né? Na felicidade tinha um homem no meio. E que salvava ela, né? Que ela precisava ser salva por um homem. E aí, eu não sei, mas a primeira que eu lembro é a Fiona, que rompe com isso. E hoje, depois vem a Elsa também, que não quer, né? E depois você tem um outro tipo de perfil das heroínas femininas, que elas não precisam ser salvas por homem nenhum, né? E a Elsa, o beijo do amor verdadeiro é o da irmã. Né? São entre as irmãs que vem o beijo do amor verdadeiro. Então, essas coisas todas são mudanças de cultura que a gente pode ver. Isadora, aproveitando o gancho aqui para o lado que você estava falando das empresas em seguirem normas, o SG, eu estive lá fora ano passado e vi que na Alemanha as empresas estão todas aplicando práticas de SG. Né? E quando retornei para o Brasil, falei assim, cara, nós estamos ainda atrás. Foi minha percepção. Eu falo para o meu segmento que é da área financeira, então lá, assim, todos os bancos e até fintechs já implantando, já em estados avançados, práticas de ESG. Aqui não. Aqui você não vê o Banco Central dando essa diretriz, por exemplo, no setor financeiro. Estou citando um setor específico, que é o que eu tenho mais acesso a ele. Mas eu queria a sua visão, por exemplo, você trabalhando com a ESG nas comunidades. As empresas estão colocando em prática, porque tem uma norma ali, e colocam em prática para inglês ver, ou realmente estão colocando em prática. E vou até aproveitar o gancho um pouquinho mais além. Tem surtido efeito? E qual o efeito que tem surtido, principalmente ali no quesito que a gente está falando aqui das mulheres,
como que isso tem impactado, se olharem em relações para a gente trazer um debate aqui na mesa. O setor que eu conheço mais é a mineração, né? Que eu tenho mais familiaridade. Que não é machista, né? Eu trabalhava numa consultoria internacional, que trabalhava com ESG para os investidores. E aí eu falava com os clientes aqui, quando a gente fala que é um projeto de mineração do Brasil, eles perguntam, e a água, se tem barragem, e perguntam das mulheres. Aí os clientes falavam, por que das mulheres? Qual o problema com as mulheres? O problema é que você acha que não tem problema nenhum. O problema começa por aí. Então, muitas vezes, a gente tem que explicar até por que precisa de equidade salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Que isso ainda precisa ser explicado muitas vezes, né? Que também é bizarro. É cansativo, né? Explicar o óbvio. Também é cansativo. Mas quando a gente pensa o mecanismo ESG, em síntese, o mecanismo ESG é assim, eu conheço o meu problema. Então, é uma primeira parte importante. Eu tenho um procedimento, uma norma, um jeito de resolver esse problema e eu conto para todas as pessoas como que eu vou atuar quanto a esse problema. Eu tenho um canal de ouvidoria para que as pessoas participem dessa minha construção de melhoria e eu fico num processo de looping e melhoria constante. Em síntese, é isso. E um dos pontos é a questão de gênero. Ele está em todos os requisitos ESG, tem a questão de gênero. Mas a pergunta que você fez, eu acho que quando começou, as empresas tentaram fazer o que sempre fizeram, que era fingir que estava fazendo. Mas existe essa mudança de cultura. E existe esse desconforto das pessoas. Então, a empresa faz um relatório de sustentabilidade lindo. E aí o funcionário lê e fala, mas não é isso que eu vivo. E aí a comunidade vizinha lê e fala, que é isso aqui, gente? Olha o que ele escreveu aqui, é o contrato que aconteceu no meu quintal. E aí começa as denúncias, e posta na rede social. É isso. E diminui a reputação, porque isso está muito ligado à reputação. Então, se você fala que cumpre um sistema ESG, que você tem um sistema de melhoria contínua, e não faz aquilo, e você publicou que fez, isso é totalmente desfavorável à sua reputação. Vai gerar um efeito contrário. Assim como, se a empresa tem um canal de ouvidoria, que ele também serve só para demitir quem denunciou, isso também vai ser contrário àquela empresa, e não positivo. Então, sim, eu acredito que o sistema ESG continua sendo o caminho, mas estamos caminhando, ainda não chegamos lá. Mas você falou uma coisa importante, porque às vezes o que a justiça não está julgando, a rede social tá, né? Então, às vezes a pessoa está ali apresentando um relatório e que a comunidade inteira do entorno está vendo que aquilo não está acontecendo daquela maneira. Aí vem a justiça da rede social. Exatamente. Né? A rede social já julgou. Antes da E reputação hoje é muito E reputação hoje é muito importante. E levamos em conta que a rede social é muito mais rápida do que a lei. Muito mais rápida. Dos homens, né? Muito mais rápida. Mas é o que encoraja a mulher a chamar a proteção, chamar a assistência social, que é o que mobiliza a comunidade a chamar o Ministério Público. Exatamente. Porque ela vê uma discussão ali e ela tem eu acho que hoje a gente tem uma maior noção de cidadania. Amplamente. A gente entende mais de cidadania. Então, a gente sabe que não precisa ficar baixando a cabeça para tudo. Exatamente. E a rede social tem isso. Tem o lado bom, tem o lado ruim, mas quem entra na rede social tem que saber pesar os dois. Quando você vê uma denúncia de feminicídio que gera comoção e emoção, você leva para a comunidade entende aquilo ali como um alerta. Então, tem esse lado positivo nas redes sociais. Eu ouvi você falando do vídeo dela que viralizou, outras pessoas de outros estados, e mesmo se ela não colocasse para destaque, iria chegar nos pontos, entende? Então, a importância da ferramenta aí das redes sociais para esse tipo de assunto é importante. Mas eu vejo o seguinte também, tem um lado positivo para tudo e um lado negativo para tudo. A rede social não é um canal, tipo assim, oficial. Então, dependendo do tipo de exposição que a pessoa coloque, ela pode sofrer um processo de justiça, inclusive. E perder a rede também, né? E perder a rede, e perder um monte de coisa, porque não tem provas, às vezes, ali para falar sobre aquilo. Então, a gente já viu o seguinte, a mulher ou a pessoa se expondo de tal forma e, no final, não chegando em lugar nenhum, ou seja, chegando em lugar negativo para ela, porque o outro lado, com poder financeiro, poder da mídia, tudo mais, falou assim, não, esse aqui não aconteceu. Não aconteceu. Então, tem formas de calar, às vezes, a denúncia quando o poder é muito alto. E aquilo não é lugar para nenhum. Então, nesse ponto que eu trago ali a discussão, é o seguinte, a rede social,
é um desespero, né? É um desespero que as pessoas têm ali e tudo mais. Mas ela pode se voltar contra ela. Então, nesse caso, por exemplo, que surgiram ali, igual a Isadora falou de ouvidoria, a ouvidoria eu acho que é um canal péssimo para alguém fazer denúncia dentro da empresa com relação ao abuso que ela sofreu. Porque ela vai ter que se identificar, ela vai ter que ligar para o número 0800, tá, ela vai ter que falar, não sabe quem vai estar do outro lado, como vai ser escrito. Principalmente se essa denúncia for de um cargo ascendente, né? Porque se for aí do seu par, você ainda tá ali falando do seu par. Agora, vai falar de um chefe, vai falar de um diretor, para você ver. A chance, né? Eu não quero desencorajar ninguém, viu, gente? Eu acho que tem que denunciar mesmo. Mas a chance de dar errado é pior. É muito grande. Né? Quando você está denunciando um cargo mais alto. Principalmente na rede social, né? Tem empresa que fala assim, cara, essa pessoa aqui, se qualquer coisa que acontecer, ela corre pode me expor, vai correr pra rede. Entendeu? Então tem que ter esse cuidado em redes sociais, tem um lado positivo e tudo mais. E um lado negativo, né? Mas tem a forma, né? Que a própria a lei, a nova lei agora, ela obriga que as empresas tenham, que é um canal de denúncia que proporciona anonimato total para a empresa, para a pessoa, né? Então ela não pode ser identificada, tem que oferecer para ela toda a segurança para ela fazer denúncia. Os canais de denúncia não são novidades, já existem canais de denúncia no mercado, mas muita gente tem medo de ainda fazer denúncia porque não sabe quem está do outro lado para captar essa denúncia, né? Então, isso se não tiver mecanismo realmente eficaz para isso, porque volta aqui agora, analisa a nossa conversa. O que dá voz à mulher? O que faz com que as mulheres saiam daquela estatística de 510%, aumenta essa estatística de 510%, porque, igual a Márcia falou, eu acredito que os casos não aumentaram, acredito que as mulheres estão falando. E quando vai esse dado oficial, que é da CGU, é oficial. São denúncias oficiais que estão indo para a Justiça do Trabalho, estão indo com apoio do Ministério Público. Então, se não são denúncias na rede social, são denúncias oficiais que estão indo para processo. E uma informação interessante é que as multas em cima das empresas estão ficando cada vez mais pesadas. Muito pesadas. Então, para algumas empresas que não pode ter passivo, por exemplo, tem empresa que não pode ter passivo trabalhista para assinar um contrato com uma grande contrato público ou com uma empresa grande. Cara, o assédio dá não só passivo trabalhista, mas dá outros tipos de passivo para a empresa na justiça. Então, o que eu estou trazendo isso para cá à tona, essa conversa, porque a voz da mulher, ela fala assim, eu procuro então a justiça, eu procuro a justiça do trabalho, com qual prova? E eu volto também na questão do diálogo. Eu sou muito mais a favor, qualquer caso, antes de promover o diálogo. Porque ir para a justiça, às vezes, é muito pessoal, é muito individual. É muito exposto. Muito exposto. Uma pessoa que está sofrendo assédio, ela tem que reviver aquela dor para poder passar por tudo isso, é você amplificar aquela dor. É difícil. Agora, você perguntou, o que é dar voz às mulheres? O que é preciso fazer? Eu acho que uma coisa fundamental é a mulher sentir que ela não está sozinha. É nesse momento, e por isso o diálogo, por isso a rede, e a gente é boa de fazer rede, né? Quando a gente entende que em rede somos mais fortes, e você fala, eu não estou sozinho. E isso dá coragem a seguir. Porque enquanto ela sente que ela está sozinha, é melhor tentar normalizar o que não tem que ser normalizado. E sabe uma outra coisa também? Validar o que a pessoa está falando. Porque aquele negócio da pessoa ficar, mas em que contexto? Mas me explica direito. Pessoa querer colocar um tanto de mas no que a pessoa tá falando, a pessoa às vezes já teve que tomar ali, um chá de coragem. Às vezes a pessoa tá lá 3, 4 dias ensaiando para denunciar a pessoa. Aí você chega lá, a pessoa começa a ser questionada, entendeu? Não, mas sério que ele fez isso? Nossa, mas né, nem parece, né? A pessoa parece uma pessoa séria, parece uma pessoa idônea, e começa a questionar quem tá denunciando. Então, assim, não, tem que validar o que a pessoa tá falando. Ou o clássico que você vai saber melhor do que a gente, mas que roupa você tava usando? Exato. Mas em que contexto que ele falou isso? Qual que era o assunto? É verdade. Essa questão do que roupa você estava usando já é clichê, né? Para perguntar, para questionar. Mas é mesmo isso que a Márcia falou, é validar e sentir segurança. Eu acho que são 2 quesitos extremamente importantes, né? Que todas as empresas, tanto as particulares quanto as públicas, começam a exercer. Eu acho que isso em órgão público deve ser mais mais difícil, complicado, muito né? mais. Porque ali
pessoa concursada. Exatamente. Eu estava fazendo uma Processo pesquisa. administrativo. É muito complicado. Jogo de poder político, né? Exatamente. Muito complicado. E eu estava pesquisando também, vários órgãos públicos possuem ouvidoria, mas praticamente nenhum ouvia canal de denúncia. Uhum. Então, você acha que o servidor público, ele vai lá se expor? Entendeu? Principalmente, né? É o mesmo canal de denúncia. Então, uma denúncia de corrupção é ali, uma denúncia de favorecimento de fornecedor é ali, e uma consulta de assédio contra a mulher é ali, e a mesma pessoa que vai fazer a avaliação de tudo isso. De tudo isso, né? E por que a questão de mulher é diferente? Então, a questão do racismo, que é outro problema muito sério nesse país. Mas eles são questões que elas têm que ser observadas dentro das suas particularidades, porque ser machista e ser racista não é a mesma coisa. A origem desses problemas sociais crônicos, ela não é a mesma. Pode se juntar, ser machista e racista. É comum. Mas normalmente não passa ileso, não. Normalmente é machista, racista, homofóbico, tudo no mesmo pacote. Justamente. Então, gente, é o seguinte, a gente fazendo um apanhado aqui do que a gente conversou, tá? Vocês me ajudem, hein? Primeira escuta, foi a primeira coisa que a gente trouxe aqui à mesa, da escuta, e o apoio da rede para que as mulheres possam ser encorajadas para falar, né? Outra coisa, passa talvez ali, aí se vocês me corrigem se eu estiver errado pelo que eu captei, da mulher também, procurar, né, entender melhor os direitos dela para ela conseguir se posicionar. Porque se a mulher também não se posicionar, fica mais complicado esse cenário mudar. Mas o que a Márcia falou, não é fácil, gente. A mulher precisa sustentar a família, precisa viver do emprego, passa por cima de muita coisa, mesmo tendo filho, principalmente por ter filho. Principalmente. Principalmente por ter filho, de estar abaixando a cabeça de muita coisa acontecendo na empresa, né? Agora, quando eu falo que eu captei aqui, delas procurar entender os seus direitos, porque hoje existem caminhos legais e anônimos para ela buscar uma proteção que antes não tinha, né? E cabe também às mulheres entender quais são esses mecanismos e começar a fazer frente dentro das empresas que elas trabalham para que sejam implantados mecanismos de proteção à mulher, de escuta à mulher. Nós vamos falar que discuta, né? Porque quem vai acabar protegendo no final da história tal é a justiça, a polícia tal, no final. Mas mecanismo de escuta. De escuta verdadeira, anônima, né? E outra coisa também que eu acho muito importante, quando a empresa, né, que captei na fala de vocês, quando alguém for abordar, não se fique questionando demais a mulher, como que você estava se portando, como que você estava... Qual que era o contexto? Qual que era o contexto? Não, acho que a escuta tem que ser mais limpa possível. E o clássico, né? Aquela louca. Ela tá falando, aquela mas histérica. Sempre. E você tá de TPM? Exatamente. Nossa, tá de TPM? As pessoas não acham que isso é abusivo. Exatamente. É uma loucura. A TPM é gravidez, né? Também ela acha que falou assim, a mulher vai ficar grávida, ela vai sair do trabalho para cuidar de filho, né? Ela é sempre julgada, né? Se tiver filho é julgado, se não tiver é julgado, se largar o emprego é julgado, se largar o filho com o emprego é julgado. Não tem jeito não. E tem uma outra coisa, que também muitas vezes a questão dos relacionamentos dentro das empresas. Que também tem um outro mito que é sempre o homem que tem desejo, como se a mulher também nunca tivesse um desejo. Que se existe um relacionamento entre homem e mulher, eu não estou falando de assédio, se duas pessoas se envolvem dentro da empresa, então que o homem quis e a mulher cedeu. Como se nós fôssemos seres vazios de desejo e a gente só respondesse ao desejo influenciáveis, do homem. Né? Não, o outro quer, eu quero também, né? Exatamente. É uma loucura. É uma loucura. É uma loucura. E com relação também à parte mais estrutural do legal, né? Ouvi da Isadora dizendo que nas empresas antes era algo para inglês ver, hoje estão levando mais a sério. Até porque existe um movimento ali diferente das pessoas
em falar, ó, acabou o silêncio, né? Acabou o silêncio. E verdadeiramente, gente, eu acredito que esse silêncio tem acabado, tá? Acho que esse silêncio tem acabado. Que as mulheres têm colocado a boca no trombone e as lideranças femininas têm apoiado mais as mulheres também nas causas. Então, tem aumentado a liderança feminina. Nós estamos conversando sobre cotas em algumas empresas, né? Que é muito favorável, né? Porque faz com que as empresas estimulem cada vez mais as mulheres a ter encorajamento de que podem ocupar aquele cargo, né? E que tomara que isso um dia acabe. Tomara que seja natural. Tomara que seja isso natural. E é possível ser natural, tá? Na minha empresa antiga, e uma vez eu assustei porque quando a gente foi marcar a reunião com o Banco Central, tal, para apresentação da empresa, eu falei assim, cara, tem 2 homens aqui na reunião e o resto é mulher, porque as lideranças da empresa eram mulheres, né? E isso foi naturalmente, não foi nenhuma política, né? Foi naturalmente. As competências foram se valendo e seguindo, normal o fluxo. E é muito interessante a experiência, né, que eu vivi lá, porque, cara, funciona. Deixa o fluxo, não coloca muito, deixa o fluxo seguir normal, né? Respeita as pessoas, dá a escuta que as coisas vão acontecer. E voltando ali na escuta, né? Voltando na escuta, nós falamos da educação, né? Que acho que a empresa precisa promover educação sobre o que é o assédio, o que não é, porque muita gente também pode achar que foi assediada e não foi, né? Tem diferenças. Tem armadilhas também no mundo corporativo de pessoas que fazem denúncia de algo que não é. E isso tem imputações legais sérias também. Ô, Túlio, mas vamos lá. Isso aí é a mesma coisa de quando a gente escuta assim. Às vezes o cara faz lá aquela atrocidade. Ah, mas vocês acham que tudo quanto é mulher é santa. Não. Eu acho que gente ruim tem de tudo quanto é gênero. Mas para cada uma mulher querendo prejudicar um homem, tem 100 homens querendo prejudicar a mulher. Eu acho que é a mesma questão da denúncia. Pode ter uma ou outra denúncia ali que não tem muito fundamento e tudo, mas eu acho que a realidade é exatamente o contrário. Acontece-se muito mais coisas dentro das empresas do que é denunciado. Com certeza. Entendeu? Claro que vai ter uma ou outra pessoa ali, teve uma briga pessoal aqui, nós eu vou fazer lá uma denúncia no compliance, tal, vou prejudicar essa pessoa. Mas eu acho que, para via de regra, eu acho que é o contrário. Eu acho que é mais mulher sendo assediada e fingindo que não tá vendo para tentar manter ali o emprego, a vaga, a política da boa vizinhança, do que o contrário. E eu acho que tem uma coisa importante quando você fala em escuta, em acolhimento, porque uma coisa são crimes. Crimes são temas de justiça. Crimes são crimes. Seja ele ambientais, seja ele contra as mulheres, seja ele administrativo, de corrupção, crimes são crimes. Mas tem essas coisas permissivas cotidianas. E eu acho que é muito importante que a gente consiga dar um olhar para elas, porque eu acredito, aí uma percepção pessoal, que é aí que a gente vai achar o caminho da melhoria. Quando a gente conseguir entender os pequenos atos permissivos que a gente convive. E aí eu poder falar dos desconfortos. Desconforto de comportamento, desconforto de uma palavra inadequada, desconforto de uma política, desconforto de um banheiro inadequado. Eu trabalhei numa empresa que tinha, todo banheiro tinha camisinha. Todo banheiro, de homem e de mulher. E depois de um tempo, todo banheiro tinha camisinha, nos banheiros femininos tinha também absorvente. Alguém falou, peraí, se a gente está distribuindo camisinha, por que a gente não pode distribuir absorvente? Isso é um processo de melhoria. Quer dizer que antes estava errado, que ia fazer uma denúncia, que era um crime? Não, mas é uma percepção de alguma coisa. Então, eu acho que esses pequenos atos permissivos, a gente tem que olhar para eles com atenção, porque são eles que crescem. E é para eles que a gente tem que olhar. Bom, mulheres, chegamos ao final. Quero agradecer a cada uma de vocês pela participação, não só aqui nessa mesa, mas antes de convidá-las, né, tem uma causa que vocês atuam dentro delas no dia a dia, que é nobre, que tem que ser, inclusive, muito mais empoderada. Então, eu quero divulgar isso na descrição do canal. Vocês vão passar depois o projeto das mães, o projeto por elas, da Isadora também, os trabalhos da comunidade, para que as pessoas participem desses outros trabalhos, que não é só essa causa que nós estamos trazendo aqui. Eu queria convidar cada um de vocês a deixar uma mensagem final, assim, de espetão, mas que seja de dentro de vocês, para quem
estiver nos ouvindo, seja homem, mulher, qualquer tipo de pessoa que possa captar essa mensagem, cada um de vocês, fique à vontade, quem começar. Eu acho que as mulheres, elas têm mesmo que aprender a falar não. A mulher não foi criada para falar não. E falar não é só num caso de denúncia sexual, não. Já falar não para aquela fala que não te agrada, para aquele comportamento que te deixa desconfortável. É parar de se deixar desconfortável para não constranger o outro. Eu acho que a mulher, ela tem que adotar essa política de primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, porque a gente não foi criada para se priorizar, né? A mulher foi criada para cuidar. Então, começa a cuidar de você, que é o melhor investimento que você pode fazer, é cuidar de você mesmo. E nessa linha também, eu acho que a minha fala é: preste atenção no seu desconforto. Não tente naturalizar o seu desconforto. Está desconfortável? Olhe para isso com atenção e veja o que pode ser feito. A minha mensagem é que tanto os jovens quanto os adultos, a formação continua e a educação continua. Que a educação seja ferramenta em todos os lugares e que as mulheres possam ser a voz dessa educação, nos colocando sempre em primeiro lugar, como primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Que nós, como mulheres formadas, possamos passar essa formação para essa geração que está vindo aí, que está cada vez mais forte e mais atuante. Vocês mesmos colocaram aí dos seus filhos, o quanto sua filha também, o quanto já sabem, mesmo que seja o mínimo, né? Mas já sabe a se empoderar, a se mostrar o seu direito, o seu limite. Então, que a educação seja a ferramenta para tudo. Muito bom. Pessoal, muito obrigado. Quem quiser compartilhar para ajudar outras mulheres, empresas, esse canal Mulheres de Respeito, ele tem esse objetivo. Ele é fomentado por uma ferramenta que chama Athena 7, que é o primeiro canal de denúncia do mundo que é específico para ouvir a mulher no ambiente corporativo. Mas a minha finalidade aqui não é fazer o comercial da ferramenta, embora ela seja uma ferramenta de escuta muito importante para as empresas, é realmente promover o diálogo, a escuta das mulheres dentro das organizações. Então, obrigado e até o próximo episódio.